Voltamos com o TCA Notícia, que está falando sobre a fiscalização dos transportes públicos no estado do Rio. Presidente, a gente já falou sobre barcas aqui no início do programa e a gente fez um programa inteiro sobre barcas, mas não é muito lembrar que o TCE fez um relatório apontando a necessidade de substituição de 8 embarcações que estão muito velhas. De lá para cá, desse relatório para cá, houve alguma mudança? Existe alguma previsão do passageiro sentir a melhoria no serviço das barcas? Essa obrigação dessa substituição das barcas, por contrato, ela tinha que ser feita entre os anos de 2004 a 2008. 8 embarcações já estavam praticamente inservíveis. Em 2013, quando nós fizemos a nossa auditoria, não tinha sido feita essa substituição, né? Então nós estamos voltando agora a CCR Barcas, a fiscalização da concessionária, a fiscalização daquele transporte, para fazer essa verificação. Nós determinamos que essa cláusula contratual fosse cumprida, né? E vamos agora verificar se eles providenciaram essa substituição. A gente falou aqui no último bloco dos acidentes que têm ocorrido com a Supervia, já virou uma rotina no estado do Rio, a gente vê sempre algum problema, embarcação quebrada, descarrilhamento. Existe uma previsão de investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de reais contratuais. Esse controle, como é que isso é exercido hoje em dia no estado do Rio? Até a nossa auditoria não existia esse controle. Repito, essas informações eram prestadas pela própria concessionária. No caso dos trens, por exemplo, estão chegando novas composições. Mas a idade média da frota é de 35 anos. O que se vê é trem quebrado, é trem com problema mecânico, a infraestrutura do sistema ferroviário que é muito precária. Eu estou falando de dormentes, eu estou falando de trilhos, eu estou falando da rede aérea. Isso é de 1900 e antigamente. Esses investimentos estão previstos contratualmente e o que se verifica é que eles não estão sendo feitos e ninguém faz nada. Então nós fomos lá cobrar isso. No caso da fiscalização da Getransp, atualmente ela tem um modelo punitivo, né? A gente vê que a Getransp aparece depois que ocorre algum acidente, e algum tempo depois aplica uma multa. Só que o TCE defende uma outra abordagem, né? Pelo que eu percebo, defende a abordagem de uma prevenção maior, né? Por parte da Getransp. Exatamente. Essas auditorias que nós fizemos no sistema de transportes é o que a gente chama de auditoria de levantamento. Nós fomos a campo e levantamos os problemas e dissemos ao jurisdicionado: olha só, os problemas nesse setor são esse, esse e esse. Você está notificado a dizer para o Tribunal de Contas o que você vai fazer e quando você vai fazer para corrigir esses problemas que nós já detectamos. Agora, a gente volta numa auditoria chamada de monitoramento, para monitorar, o nome já diz, o que está sendo feito de melhoria daqueles problemas que nós detectamos em todo o sistema de transporte. E um outro modal de transporte que aflige muitos usuários são os ônibus aqui no estado do Rio. E não é muito lembrar que o TCE só fiscaliza os ônibus intermunicipais, né? Perfeito. Os ônibus na cidade do Rio são fiscalizados pelo Tribunal de Contas do município, não Perfeito. É atribuição do TCE. Né? Não é atribuição nossa. Agora, o TCE apontou, inclusive, um reajuste de tarifa inadequado, né? Que foi de 7,5% em 2009, e no estudo que o TCE fez, esse aumento deveria ter sido de 2,68%. Como é que anda esses problemas, como é que esses problemas com a malha de ônibus interestadual vêm sendo tratada pelo TCE? E da mesma forma que os outros modais, e infelizmente encontramos nas mesmas condições. Aí já é o DETRO, né, que não vem exercendo, no sentido do Tribunal de Contas, a fiscalização que devia exercer, né? Essa mudança em 2009 de tarifa, que você se referiu agora, eles mudaram o sistema de cobrança, de cálculo, né? Passaram a cobrar pelo IGPM. Mas eu vou repetir para você que usa transporte coletivo. No caso dos ônibus, eles também têm isenções
dadas de impostos, determinados impostos, dadas pelo governo federal. Eles também têm receitas acessórias, como eu disse, de publicidade, etc. Então, isto tem que ser revertido em favor da sociedade. Isto tem que ser revertido na tarifa, no preço da tarifa. Nós não estamos dizendo que nós estamos certos. Nós procuramos saber. O DETRO está notificado para nos informar qual a razão da mudança de critério de cálculo da tarifa. Nós encontramos em 2009 essa diferença. De 7 alguma coisa, nós entendemos que deveria ter sido cobrado um aumento de 2, alguma coisa. Né? Eles têm que dizer qual a razão, se foi melhor para o usuário. Porque o interesse do Tribunal de Contas é o usuário. Né? Não somos aqui contra empresa, contra nada. O que nós queremos e estamos fazendo é fiscalizar em nome da sociedade. E aí o TCE chama para pedir uma explicação sobre esse aumento de tarifa. Exatamente. No caso de ser irregular, o TCE pode adotar alguma medida punitiva nesses casos? Várias. Pode multar o gestor. Se for verificado que isso causou um dano à sociedade, nós podemos imputar débito ao responsável, cobrar esse dano de volta. Nós podemos até, numa gradação máxima, sugerir à Assembleia Legislativa do Estado o cancelamento do contrato de concessão. Uma outra mudança tarifária que a gente teve aqui foi o do serviço de teleférico, que é um serviço muito novo oferecido, né? Só que a tarifa pulou de R$ 2,90, se não me engano, para R$ 6,00. E o Tribunal de Contas criticou no relatório que emitiu agora, esse último relatório, criticou esse aumento de tarifa, né? Sem dúvida. E no teleférico aconteceu um fato que eu diria curioso, né? O teleférico, o sistema do teleférico foi concedido sem licitação. Tá? Então nós queremos saber qual a razão disso. Tá? Da mesma forma, todas as informações que a GETRANSP dispõe para fiscalizar aquela concessão também são fornecidas pela própria concessionária. Tudo como estava em todo o sistema de transporte. Todos os dados são fornecidos pelos próprios concessionários. Agora, uma tarifa de R$ 6,00, ela de alguma forma fere esses princípios da modicidade, ainda mais um teleférico que está instalado numa zona carente aqui do Rio de Janeiro? Pois essa é uma tarifa que, segundo eles dizem, é uma tarifa turística, né? Que na realidade eles não cobraram 6, cobraram 5, e que o morador tem uma redução grande nessa tarifa. E, enfim, nós fomos lá e detectamos o problema, agora estamos pedindo que eles expliquem. Outro problema apontado no relatório do TCE, falta de transparência. Muitas vezes o usuário não consegue consultar a tarifa e os dados atualizados no site da GETRANSP. O TCE está cobrando isso também? Transparência é hoje, eu diria, irmã gêmea da legalidade. Não há como as informações não estarem à disposição do usuário. Não tem como. Então, tem tarifa que estava defasada no site da GETRANSP de 2, 3 anos. É inadmissível isso, que o usuário não tem as informações para ele poder cobrar, né? E na mesma mão dessa cobrança de transparência, também o TCE sugeriu a criação de ouvidorias para saber a opinião dos usuários. É uma ação importante, né? Não tenho dúvida, foi o que eu disse lá no início, né? Eles não conversam com o usuário, né? Eles eles não medem o grau de satisfação do usuário. Eu vou repetir, talvez eles já saibam a resposta, mas tem obrigação legal, isso está no contrato. O próprio TCE está investindo nesse serviço de ouvidoria, né? Com certeza, nós já criamos a nossa. Todas as informações com relação a tudo que ocorre no Tribunal de Contas está no nosso site, né? Tem no ícone chamado Transparência. Isso é hoje inerente ao serviço público. Então fica a dica para a população que quiser reclamar, também pode ir ao site do TCE e apontar algum ponto para ser fiscalizado, né? Sem dúvida, nosso site está à disposição do usuário, www.tce.rj.gov.br.
Presidente, quero agradecer muito, mais uma vez, a presença do senhor aqui no nosso estúdio, no nosso programa. E se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerge.tv. E se você quiser rever este programa, acesse www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima.